Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Silva por aqui, em mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje temos aqui mais uma fonte chaveada. Pessoal, essa placa, ela estava ali na sucata e eu resolvi pegar ela, né, para a gente restaurar o funcionamento dela, fazer manutenção e aprender um pouquinho mais sobre fonte chaveada. Eu não sei ao certo de qual equipamento que é, tem muito tempo que está ali, mas eu acredito que é de um bebedouro ou uma adega, né, daquela marca Latino. Ainda é uma placa daquelas mais antigas. As placas hoje de bebedouro, quem trabalha aí sabe, né? A saída, ela oscila ali de 3 a 12 volts, né? Isso a depender da temperatura, né? Se precisar esfriar a água, a tensão sobe. Se a água já estiver fria, a tensão desce. Nesse caso aqui, a tensão é fixa, é 12 volts. É um termostato, né, que liga e desliga os 12 volts da Peltier e do ventilador. Então, assim, chegou a temperatura, o termostato, um contato seco, desliga os 12 volts da Peltier e do ventilador para. A temperatura da água volta a subir um pouco, dentro do esterese ali, volta a ligar novamente. Assim, o outro sistema é melhor, né? Deixa a temperatura da água mais estável. Nesse caso aqui a água oscila um pouco mais a temperatura. Mas assim, é um pouco também mais barata e mais simples, né? Mais simples. O que acontece? Essa placa não tem os 12 volts na saída. E a gente, né, vai fazer aqui baseado nos últimos vídeos aí, os passo a passo para nós chegar à conclusão do que está acontecendo. Pode ver que ela está toda empoeirada, né? Tava ali na sucata, bastante empoeirada. Eu vou fazer até uma limpeza nela. Mas assim, ó, fazendo aqui já uma olhada nela de cara, já vou mostrar para vocês, vou focar bem ali para vocês perceberem, ó. Vou dar um zoom ali, ó. Olha a situação ali da ponte retificadora formada por diodos. Tá vendo a situação? Ferrou tudo ali, ó. Só um que sobrou um pedaço ali, mas explodiu tudo. E aí, pessoal, isso acontece por alguns motivos, né? Pode ser o MOSFET aqui em curto, pode ser o capacitor também aqui em curto, ou um surto de tensão da rede muito alto, eu acho menos provável, ou até mesmo um pico de tensão reversa também é muito alto, ou um curto-circuito também na placa, né? Por algum motivo fechou com curto na placa e acontece isso com o diodo, que realmente os 4 diodos explodiram, né? Então vamos lá, né, fazer algumas medidas para a gente ver aqui se o MOSFET está em curto, se o capacitor está em curto. Pessoal, uma coisa interessante é que esse cara aqui, ó, que está no bloco dissipador, tem uma aparência de um FET, né, de um MOSFET, mas na verdade ele é um CI. Ele é um CI. E o que acontece? Aqui, geralmente as placas que a gente tem dado manutenção tem um CI drive que faz ali a pulsação, né, o PWM. E esse cara aqui só chaveia a tensão. Mas nesse caso, né, o CI drive e o MOSFET é tudo em um invólucro só. Tá tudo em encapsulamento só aqui, ó. Ele tem 4 perninhas, não é as 3 comum que a gente sempre vê. E esse cara aqui, ó, esse cara aqui é um CI, um M0565R, tá beleza? Então a gente vai checar aqui se tem curto nele. Vou virar ele aqui pro outro lado, colocar o multímetro ali na escala de 20K. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, ele não tem um source aqui exposto, né? Os terminais dele são 4 e o terminal dele, o primeiro aqui, ó, olhando de frente, é o GND, o outro é o Dryan, o terceiro o VCC e o quarto o feedback. Então, assim, não tem aqui o source aqui externamente. O source é conectado internamente dentro do CI ao GND, beleza? Em um FET comum a gente vai ter o source, né, conectado ao GND da fonte, via um resistor, né? Nesse caso aqui ele é conectado diretamente, internamente do CI, beleza? E a gente vai checar se ele tá, antes de tirar ele da placa, né? Para checar se ele tá em curto, eu vou checar aqui mesmo. Dá para ter uma noção se realmente tá estragado ou não.
Então, olhando pelo arical, os dois primeiros pinos ali, o GND e o Dryon, que são os mais importantes, né, onde faz o serviço, o multímetro ali está na escala de 20K, ó. Eu vou checar os dois aqui, ó. Pegar ali o multímetro, que não está pegando. Vou checar os dois aqui, ó. Vamos lá. Ó, não tá em curto, ó. Vou encostar a ponta, tá vendo? Checar um pouquinho mais o multímetro para cá, para ver os números certinho. Ó, 0 ohms, agora aqui, ó. Não tem curto. Então esse cara aqui, ó, o FET, ao menos aqui na placa ele tá perfeito. Não tô pegando um curto nele, não. O capacitor também a gente vai checar ele aqui, né? A gente vai checar ele aqui. Garantir que ele realmente está descarregado, por mais que esteja. Ó, carregou, foi para o infinito, inverto. Carregou, foi para o infinito. Também não tem curto. Aqui eu não estou fazendo o teste da capacitância em si dele, sim se tem curto entre as placas, né? Mas não tem, ó. Assim que eu conecto as pontas de prova aqui, ó, ele carrega o capacitor. Vou descarregar de novo aqui, ele carrega e vai para o infinito, ó. Ou seja, aqui tá ok. Então provavelmente esse diodo abriram aqui por algum curto momentâneo, ou de repente um pico de tensão reversa, né? Fez explodir tudo assim. Pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou alimentar essa placa por uma ponte retificadora, direto aqui no link DC, né? Aqui no capacitor de filtro. Tem dois fios soldados aqui, vou alimentar ela. Repare que tá sem o fusível também aqui, ó. No lugar do fusível não tem fusível. Tá sem. Bem aqui, ó. Mas eu vou alimentar via lâmpada série, não tem problema. Se tiver algum curto aqui, a lâmpada acende e não queima nada, beleza? Então aqui, ó. Tá aqui os dois fios soldados. Eu tenho aqui, ó, uma ponte retificadora. A gente alimenta ela ali com a tensão. No meu caso aqui 220. E nesses fios aqui, ó, a garra de jacaré preto e vermelho vai sair aqui o mais ou menos, beleza? Ponte retificadora aí, ó. Então vamos lá, conectar aqui, ó. Conectado aqui. Aqui também conectado, muito cuidado para não encostar em nada, porque aqui vai ter cerca de 300 volts contínuo, tá certo? Se fechar curto, com certeza é um pipoco grande. Então vamos lá, vou ligar aqui e vou ligar. Aparentemente respondeu bem ali, pessoal, porque a lâmpada só piscou, já apagou. Eu vou colocar aqui em contínuo. Vou medir a tensão ali sobre o link DC, né, o capacitor. Geralmente aqui dá cerca aí de 300 volts, que eu estou alimentando com 220. Olha lá, 284, 283, a tensão aqui de entrada é um tanto baixa, então isso é normal. Beleza? E agora a gente já vai checar a tensão na saída. Baixei a escala aqui de tensão, né? Tava em tensão contínua para medir até 1000 volts, porque ali eu sei que passa de 200, quase 300. E aqui, ó, colocar em 20 agora para a gente medir ali a saída. A saída vai ser aqui o positivo, positivo, negativo. Olha lá. E tem os 12 volts lá, ó. É porque tá dando mau contato ali. Vou pegar certinho aqui pra gente. Olha lá. 12.15. Ou seja, o problema dessa placa realmente aqui é só a ponte retificadora danificada. A gente vai substituir, colocar o fusível. E aí a gente já volta testando novamente. Beleza, pessoal? Pessoal, antes que eu me esqueça aí, não se esquece aí, dá um like no vídeo, certo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Graças a Deus chegamos aí aos 1000 inscritos. Muito obrigado a todos aí, beleza?
E vamos nessa aí. Pessoal, voltando aqui, já com os diodos soldados, os 4 diodos soldados, fusível soldado. Aí você pode perguntar assim, Ezequiel, como que eu faço para saber qual diodo usar aqui, já que os 4 diodos estavam todos estourados? Essa fonte é para uma corrente de saída mais ou menos ali em torno de 5, 6 amperes, né, para a pastilha Peltier. Então aqui na entrada geralmente aí vai dar mais ou menos aí em torno de 1 ampere. Então se você colocar aqui diodo de 2 amperes com uma tensão reversa aí de 1000 volts, está ótimo. Não tem muita frescura não, é um diodo retificador comum, né? Para uma tensão reversa aí de 1000 volts, eu sugiro. E uma corrente de trabalho de 2 amperes. Nesse caso aqui eu coloquei o RL207, trabalha certinho. É feito para isso mesmo, para entrada de fonte. E é isso. Então agora a gente vai ligar e testar aqui como que está a saída da fonte. Já com tudo instalado, tem uma alimentação que está ali por baixo, o cabo está ligado lá embaixo. Colocar ela na tomada. E a lâmpada série. Ligado. E vamos medir ali os 12 volts. A saída ali agora. Olha lá, 12 volts, 12.16, multímetro para tensão contínua. 20, escala de 20 volts, dando 12.16, está perfeito o funcionamento. Show de bola. Então pessoal, é isso. Nesse caso aqui foi até simples. Tem outras fontes que a gente dá manutenção aí que é um pouco mais complexo. Nesse caso foi até simples. Essa foi a ponte retificadora que deu BO, no caso os 4 diodos e o fusível. Então pessoal, a gente vai fazer um resumo rápido aqui sobre os blocos da fonte chaveada, né? Recapitulando aqui rapidão, porque assim, quem não se dedicar a aprender hoje sobre fonte chaveada, infelizmente vai ficar para trás, né? Os aparelhos modernos estão sempre evoluindo e dificilmente hoje se encontra algum aparelho que tenha a fonte linear, né? Geralmente hoje é tudo chaveada. Qualquer coisa que você vai pegar hoje está lá, uma placa invert funcionando, e tudo aquilo lá é PWM. Então quem não aprender realmente vai ficar para trás. E a gente vai fazer aqui uma batida muito rápida aqui só para recapitular, né? Aqui nós temos aqui a entrada. Temos aqui a entrada de energia. Esse bloco aqui formado por esse capacitor e esse indutor, mais esses outros capacitores aqui, é o filtro EMI, né? Para tirar as harmônicas que porventura poderia vir aqui do chaveamento para a rede. Ela elimina esses harmônicos, esses ruídos, né? Que perturbaria a rede. Logo depois dela temos aqui o NTC, né? Tem um outro vídeo aí eu explicando a função desse cara aqui. Isso aí vai fazer a pré-carga desse cara aqui, ó. Dele, logo nós já tem aqui uma ponte retificadora formada por 4 diodos e o filtro, o capacitor eletrolítico como filtro. Essa parte aqui ela é mais fácil porque nas fontes lineares tinha essa parte, né? Era pós-trafo, né? Depois da tensão rebaixada já. Mas tem, né? Tipo assim, depois do trafinho lá, entra 220, vai sair 6, né? 15, por aí vai. E tem lá a ponte retificadora e tem lá o capacitor eletrolítico fazendo a função de filtro. Beleza? Nesse caso, entrou aqui a tensão alternada, passou pelo filtro, passou pelo NTC para fazer a pré-carga do capacitor, né? Retificou aqui, chegou no capacitor, e aqui nós considera que nós temos uma tensão contínua, sem pulso, vamos falar assim, uma tensão contínua direta, nesse cara aqui, ó. Daqui para frente é necessário que essa tensão que é contínua, que não tem mais frequência, é 0 Hz, é necessário que essa tensão seja novamente chaveada para que esse transformador tenha tensão no secundário. Então pessoal, aqui nesse capacitor a gente já considera que tem uma tensão contínua, né? Com 0 de frequência, correto? Mas para que esse transformador aqui trabalhe, tem uma tensão no secundário, é necessário que haja uma indução. É um campo magnético que oscila, né? Sobe para um valor máximo, desce para um valor mínimo e fica oscilando, invertendo polaridade. É necessário que haja esse fenômeno para que ocorra uma indução, né? Um dos princípios da indução é ou eu oscilar um campo dentro de um condutor ou um condutor dentro do campo.
Nesse caso aqui a gente vai oscilar o campo dentro do condutor, né? Porque aqui o transformador ele é estático, parado, e a gente oscila o campo dentro desse bobinado, dentro do condutor. Então é necessário, e aqui que está a mágica da fonte chaveada, né? É necessário que haja algo capaz de pegar essa energia acumulada aqui, ó, direta, 0 Hz de frequência, e ciclar essa tensão, ou seja, chavear essa tensão, nesse caso aqui, fonte trabalha aí com 60 kHz, 100 kHz, ou seja, 100 mil vezes por segundo, 60 mil vezes por segundo, né? Liga, o MOSFET liga essa energia, sobe para um valor máximo e desliga, desce para um valor mínimo e fica alterando o campo aqui no primário desse transformador para ter uma tensão induzida no secundário. Se não houver essa variação, se eu pegar essa tensão contínua aqui e entregar aqui no primário do transformador, não vai acontecer nada, não vai ter uma indução no secundário, correto? E aí quem é do ramo sabe, mais essas explicações é para quem está iniciando, beleza? Então é necessário haver esse chaveamento, para que tenha uma tensão induzida no secundário, beleza, pessoal? Por hoje é isso aí. E assim, pessoal, nos vídeos que eu venho fazendo sobre fonte chaveada, algumas pessoas perguntam, alguns inscritos, né? Perguntam sobre a questão se eu tenho como alterar essa tensão de saída. Vocês acompanham o próximo vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo aqui. A gente vai mudar aqui alguma coisa aqui nessa fonte para a gente alterar essa tensão de saída aqui. Beleza? Mas para fim didático, né? Aprendizado, eu vou fazer um outro vídeo, vou ensinar vocês onde está o ponto chave que você mexe aqui, que você altera, e você consegue alterar essa tensão de saída. Aqui no caso tem 12 volts, a gente pode oscilar ela de um valor mínimo a um valor aí máximo suportado pelo capacitor de saída. Beleza? É isso aí, pessoal. Mais uma vez peço o seu like, se inscreva no canal, beleza? Deixa o seu comentário. E é isso aí. Fui, até a próxima.